Fala, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, sejam muito bem-vindos ao próximo episódio dessa jornada rumo aos 50 milhões em equity. Se você está aqui agora, você já deve ter visto aí como criar uma visão de longo prazo, como montar uma máquina de vendas orgânica, como aprender a controlar risco e alinhar as lideranças, controlar o churn, e chegou a hora da gente entrar num dos assuntos mais poderosos para qualquer empresa que realmente quer crescer e atingir uma avaliação multimilionária, que é composição de capital. E muita gente me pergunta, mas Pablo, para eu crescer desse jeito, eu preciso vender parte da minha empresa logo no começo? Assim eu consigo atingir esses patamares? E na maioria das vezes a resposta é não. Eu vou te mostrar como que tu pode alavancar o máximo possível a tua empresa sem diluir o teu patrimônio de forma desnecessária. A chave está em entender a composição de capital e como usar o capital de forma inteligente para maximizar o teu crescimento. Então vamos começar do começo e falar de uma coisa que eu aprendi. Nem sempre o caminho da dívida é o vilão. Eu sei que a primeira coisa que vem à mente quando você pensa em dívida é algo negativo. É algo que pode travar o teu crescimento, pode engargalar o teu fluxo de caixa. Mas deixa eu te contar uma coisa. A dívida certa, na hora certa, ela pode ser o que vai fazer a sua empresa sair de 4 milhões, por exemplo, para virar uma empresa de 50 milhões. Essa pode ser uma das chaves de sucesso que vai fazer tu ter esse crescimento em termos de valor, tá? O segredo é usar a dívida de forma estratégica, né? Aquela que tem um custo mais barato, que o teu próprio capital vai conseguir pagar, não aquela dívida cara ou a dívida que tu vai pegar para poder pagar bens supérfluos que tu vai usar para algo que não vai alavancar a tua empresa, que não vai ter um crescimento de equity, não vai gerar mais caixa, não vai aumentar faturamento, não vai aumentar a venda. Vou pegar dívida para trocar de carro, por exemplo. Essa não é uma dívida inteligente. Agora, pensa na tua empresa como uma casa. Se você decide construir tudo com seu capital próprio, o próprio dinheiro, o custo disso é que você deixa de ganhar investindo esse dinheiro em outras oportunidades. Agora, se você decide pegar esse dinheiro emprestado com o banco, você paga juros sobre esse capital. E a grande sacada aqui é que o capital do sócio, o equity, é sempre mais caro do que o capital do banco. E por que isso? Porque o banco ele tem garantias e o sócio corre risco total. Então, se o seu sócio ele quer 20% de retorno e o banco te empresta a 10%, qual você prefere usar? O dinheiro mais barato do banco ou o mais caro do sócio? A mágica está em usar esse dinheiro mais barato e de forma inteligente. Isso é o que nós chamamos de dívida de alavancagem financeira. E agora eu vou te trazer o conceito técnico, na verdade, que nós utilizamos para chegar aí nesses 50 milhões. E a palavrinha, aquela sopa de letrinhas que a gente nunca consegue fugir, é WACC. W-A-C-C. Quem faz valuation, quem já trabalha com valuation, mercado de capitais, ou avalia empresas, ou já fez algum M&A, ou até talvez já colocou a tua empresa a fazer uma avaliação, o avaliador, ele chegou em algum momento a levantar o WACC da tua empresa. O WACC ele é o custo médio ponderado de capital. É a taxa de juros verdadeira e real da tua empresa inteira. Para calcular, a gente mistura o custo do capital próprio, o equity, com o custo do capital de terceiros, a dívida, ajustando o risco de cada um. Em termos simples, quanto mais baixo for o seu WACC, maior é o valor da sua empresa. Porque quando tu usa mais capital de terceiros com custo mais baixo, o valor da tua empresa sobe automaticamente, mesmo que o lucro seja o mesmo. Ou seja, o valor da tua empresa está diretamente ligado ao custo e a composição do teu capital. Deixa eu desmascarar um pouquinho e te trazer um exemplo um pouco mais prático, tá? Quando a gente foi avaliado nessa empresa de 50 milhões, o investidor olhou a nossa estrutura e viu que nós éramos eficientes. A empresa ela gerava lucro, gerava caixa, tinha uma boa margem EBITDA. Nós não estávamos queimando o dinheiro caro dos sócios em coisas que o banco poderia financiar. A gente usou o capital de terceiros para operação, na parte operacional da empresa, e deixou o capital dos sócios para inovação e expansão estratégica. Isso não só gerou um aumento de eficiência na empresa, como também reduziu o risco. Aí vocês lembram, em vários momentos nós falamos sobre os pilares que norteiam um negócio. Geralmente é o pilar de crescimento, margem e risco. Se você nunca escutou, assiste os vídeos da Vi, você vai ouvir falar bastante nesses três pilares. Quanto mais a minha empresa cresce, quanto mais margem ela gera e quanto menor o risco empresarial envolvido, maior vai ser o meu valuation. Então, todas as ações como empreendedor precisam ser direcionadas para algum desses três pilares. Se tu está gastando energia hoje e tempo
em coisas que não vão aumentar o teu crescimento, não vão aumentar a tua margem e diminuir o teu risco, você está perdendo tempo com coisas erradas, tá? Obrigatoriamente, o empreendedor ele precisa estar focado em crescer mais a empresa, em aumentar suas margens e diminuir os seus riscos. Óbvio que cada um desses pilares vai se desmembrar em várias estratégias, várias ações diferentes, mas no final do dia ela precisa estar linkada com alguma dessas três disciplinas: crescimento, margem e risco. Show? Então, quando a gente mexe no pilar de risco e mexe no pilar de margem, a gente deixa de valer, por exemplo, 4 vezes o lucro da empresa e passa a ter um múltiplo maior. Tá? Quando tu faz um valuation, tu projeta todo o fluxo de caixa do negócio para os próximos 5 anos, soma todo esse fluxo de caixa, traz a valor presente e aplica uma taxa de desconto, que é o WACC, e chega no valor justo. Depois desse valor justo, tu divide pela tua quantidade de lucro, pelo teu lucro, para tu saber quantos múltiplos tu tem. Vou deixar uma formulazinha aqui na tela para vocês terem mais ou menos uma ideia. Agora, quando tu começa a apertar esses parafusos, o teu múltiplo começa a mudar. Então, o que talvez antes seria 4 vezes o teu lucro anual, passa a valer 5, 6, 8. Às vezes, dependendo do tipo de empresa, do crescimento que ela vem tendo, das margens e do risco dela, pode chegar a 10 vezes o lucro anual. Mas não te ilude que não é qualquer negócio que chega nesse patamar não. Tá? Agora, qual é o truque aqui? Não é só sobre quanto dinheiro que tu tem, mas onde, ou melhor, de onde que esse dinheiro vem e quanto que ele custa para ti. Pegou? Então, se tu quer jogar o jogo aí e chegar num patamar de ter esse crescimento de 4 para 50 milhões, ou se tu já está nos 50 milhões, mas tu quer ir para os 500 milhões, tu quer ir para 1 bi, tu tem que entender como utilizar dívida para chegar neste patamar e parar de ter medo da dívida estruturada, né? Começar a focar no teu WACC, entender a composição de custo de capital, a diferença entre uma empresa que vale 4 milhões e uma que vale 50, pode estar aí, pode estar na estrutura de capital que tu utiliza aí dentro da tua empresa. Agora eu vou tentar trazer aqui 3 pilares da composição de capital para te ajudar a entender melhor isso, como aplicar isso na tua empresa, para que tu consiga ter essa escalada de valor no mercado. Eu vou pegar essa empresa no setor de telecomunicações como exemplo, que a alavancagem ela se deu através de um M&A. Para quem não sabe, M&A, o pessoal vai botar na tela aí, Merger and Acquisitions, fusões e aquisições. Então, o segredo não é ter todo o dinheiro no caixa para comprar concorrente. A nossa estratégia nunca foi pagar 100% à vista as empresas que nós iríamos comprar. Sempre foi usarmos a própria operação adquirida para gerar caixa para pagar as parcelas do financiamento. Então, em outras palavras, é como se eu estivesse fritando o porco com a própria banha. Eu vou comprar um apartamento, vou alugar esse apartamento, o valor do aluguel que eu recebo, eu vou pagar a parcela do financiamento. Então, se o meu financiamento deu R$2.000 por mês e o meu aluguel é R$3.500, eu consigo pagar a prestação do meu financiamento e ainda me sobra dinheiro. Essa mesma lógica de negócios pode ser aplicado para aquisições de empresas, aquisição do teu concorrente, por exemplo. Tem muita gente que está com dinheiro parado em caixa, não sabe o que fazer com essa grana e ele vai lá e distribui para comprar um imóvel na pessoa física. Se você está nesse cenário, para agora, não faça isso. Pô, tu tem lá 1 milhão em caixa, 300 mil em caixa, 500 mil em caixa, 10 milhões em caixa, precisa entender como fazer uma composição de capital inteligente e investir esse dinheiro, talvez comprando o teu concorrente. Então, ao invés de tu tirar essa grana para investir no mercado imobiliário, imobilizar esse dinheiro, olha para o mercado, vê se não tem alguém que tu consiga adquirir, comprar com esse dinheiro e assim tu tem talvez 30% de receita no mês seguinte, de uma hora para outra. Então, foi essa estratégia que a gente utilizou para ter essa alavancagem absurda de 4 para 10 milhões. Então, quando a gente compra uma empresa e parcela ainda esse negócio, em outras palavras, a gente está usando o capital do próprio vendedor para financiar a nossa expansão. Isso é muito natural, tá, gente? Isso é muito usual no mercado. Dificilmente existem aquisições de pequenas e médias empresas que são pagos à vista. Geralmente é pago uma entrada boa, robusta, para que também tenha um incentivo para o vendedor, mas depois tu vai parcelando com o próprio vendedor e a conta ela fecha. Bom, o segundo ponto é dívida inteligente versus equity. Muitos empresários, quando não têm dinheiro para uma aquisição, pensam em buscar um investidor. Mas o que os verdadeiros empresários aí do equity, do M&A fazem, né? Eles procuram o banco ou um fundo de investimento, porque se a tua empresa ela tem uma boa organização contábil, tem documentação, tu consegue captar recursos financeiros com custos
muito menores do que abrir mão ali de parte da tua empresa. O banco ele vai querer juros, o investidor ele vai querer uma fatia do teu negócio. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre captação de recursos. Se eu não me engano, o próximo tópico é sobre captação de recursos, então fica ligado aqui, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Agora, em uma composição de capital eficiente, a gente usa a dívida de forma saudável para crescer e manter o controle acionário. Por fim, o pulo do gato está no tributário. O capital social, a composição do capital contábil da tua empresa pode fazer toda a diferença no valor que sobra no teu bolso quando você for vender a tua empresa no futuro. Se você incorpora os lucros gerados ao longo dos anos no capital social, você paga menos impostos sobre o ganho de capital. E isso é uma estratégia tributária super inteligente e pode salvar milhões quando tu pensar em vender a tua empresa. Então, resumindo tudo, a composição de capital é sobre garantir que você está crescendo com o dinheiro mais barato possível através de parcelamentos ou de créditos bancários, que no final, quando você vender a sua empresa, o maior valor vai para o seu bolso e não para o governo ou até para os investidores que entraram contigo quando estava precisando de grana. Isso é o jogo do equity, crescer com inteligência financeira e risco controlado. Faz sentido para ti? Então se prepara, porque no próximo vídeo, como eu disse, eu vou amarrar tudo isso com a cereja do bolo, falando sobre como captar recursos de forma inteligente. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para ativar o sininho aqui, dá um joinha, compartilha com teu sócio ou com aquele amigo empresário e vamos juntos construir aí o teu império de 50 milhões ou mais. Tamo junto, até mais!